Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então às nossas aulas da disciplina de Bases Biológicas dos Processos Psicológicos. Hoje a gente então vai encerrar as nossas aulas com a fisiologia do sistema endócrino. Aula passada a gente falou então sobre a anatomia do sistema endócrino e já também, através da anatomia do sistema endócrino, falou sobre vários hormônios e quais as funções que eles têm no nosso corpo. Então, quem não lembrar, dá uma assistida na aula anterior, para dar continuidade, então, aqui. Para a gente iniciar, então, vamos só relembrar o sistema hormonal aí do sistema endócrino. Ele atua como um sistema de controle e regulação, e aí ele vai estar intimamente ligado aí com o sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai conseguir ativar o sistema hormonal. Os dois sistemas de controle eles agem de maneira integrada, garantindo então a homeostasia do organismo e tornando-o operacional para se relacionar com o meio ambiente. Como a gente viu em várias outras aulas anteriores, o sistema nervoso ele é usualmente controle de atividades rápidas e de curta duração, onde a gente viu que tem neurônio, neurotransmissor e as células-alvo. E o nosso sistema endócrino, por sua vez, ele é usualmente um controle de atividades lentas e prolongadas e vai ser aí através de atividades químicas. Então, nosso sistema hormonal ele é baixa velocidade de atuação, não é então rápido igual ao nosso sistema nervoso central. Ele vai ter um efeito mais duradouro e ele vai ter essa natureza química. Então, a gente vai ter as glândulas, como a gente viu na aula anterior na parte de anatomia do nosso sistema endócrino, o que são um conjunto de células capazes de produzir, armazenar e secretar substâncias. E a gente tem os hormônios, que são as substâncias químicas que são produzidas aí por uma parte do corpo e que atua no sentido de controlar ou ajudar no controle de alguma função em outra parte do corpo. E aí, como a gente viu também, a gente tem as glândulas endócrinas, que libera os hormônios diretamente no sangue, e as glândulas exócrinas, que liberam, por exemplo, diretamente no nosso sistema digestivo. E tudo isso, a glândula vai produzir o hormônio, e o hormônio ele vai atingir o órgão receptor. Geralmente a gente tem aqui o hipotálamo e a hipófise aí como as glândulas principais de liberação. Então, vários hormônios do hipotálamo e da hipófise controlam outras glândulas do nosso corpo para a liberação de outros hormônios. Então, a gente vê aqui que eles liberam hormônios na corrente sanguínea. Esses hormônios eles vão chegar até a célula-alvo para fazer o controle, então, das funções do corpo. Aqui a gente tem os tipos de comunicação celular endócrina. Aqui a gente tem, através da célula endócrina, o hormônio, onde a gente tem a célula endócrina produzindo o hormônio e liberando, nesse caso aqui, ele vai liberar dentro da corrente sanguínea. Os hormônios que chegarem na célula que não é receptora, ele não vai ter resposta nenhuma. Porque os hormônios eles vão conseguir apenas uma resposta em células que são receptoras desse hormônio, tá? E aí, consequentemente, ele vai ter que ter uma proteína para fazer o ligamento, então, desse hormônio. Ele vai conseguir atravessar a membrana plasmática para ele conseguir agir dentro dessa célula-alvo. Então, nesse tipo de comunicação, a gente tem a célula endócrina, que produz o hormônio, que vai para o sangue, vai alcançar as células-alvos. Então, não são todas as células que esses hormônios conseguem alcançar, somente as células que são receptoras. Aqui a gente tem o tipo de comunicação endócrina através do neurohormônio, ou seja, o neurônio ele vai produzir substâncias que vai chegar até o sangue. E do sangue ele vai também, se chegar a uma célula não receptora, não terá resposta, e ele só vai ter resposta também quando ele chegar à célula receptora. Esse neurohormônio, então, é uma célula neurosecretora que vai produzir um neurohormônio que vai para o sangue e vai chegar também às células-alvo.
Os hormônios, então, a gente tem eles de dois tipos, que são os esteroides, que são derivados do colesterol, são lipossolúveis. Se eles são lipossolúveis, eles vão passar facilmente pela membrana citoplasmática, porque é uma bicamada de fosfolipídios. Os mecanismos de ação, então, para ativação do gene. Aqui a gente tem, então, a molécula, o colesterol é uma molécula precursora de todos os hormônios esteroides, então a gente necessita, né, de gordura, né, na verdade, alguns tipos, né, de gordura no nosso organismo para essas moléculas serem precursoras de hormônios. É modificado por enzimas que produzem os hormônios esteroides, como aqui, ó, no córtex da suprarrenal, ele vai utilizar esse colesterol para produzir a aldosterona e o cortisol. Então a gente vê aqui que a base ela é muito parecida, né? A base química aqui ela é muito parecida do colesterol. Eles vão mudar apenas os radicais aqui para a transformação dos hormônios. E no ovário aqui o estradiol também é um exemplo, então, de um hormônio esteroide. E a gente também tem os hormônios chamados de não esteroides ou polipeptídeos, que eles vão ser derivados de proteínas, polipeptídeos ou derivados de aminoácidos. Eles são solúveis no plasma, encontram receptores na membrana citoplasmática, e o mecanismo de ação aqui vai ser segundo mensageiro, ou seja, eles não vão entrar dentro da célula como os hormônios tireoides. Eles vão ativar, então, uma proteína na membrana plasmática que vai fazer ativar, né, um segundo mensageiro dentro da célula, para aí sim ocorrer a reação dentro da célula. Aqui a gente tem, então, um aminoácido, que é a tirosina. Esse aminoácido ele vai ser precursor da catecolaminas e dos hormônios da tireoide. Então a gente vê aqui também essa parte muito parecida, ó, essa base química aqui dele. Essas catecolaminas aqui elas são produzidas pela modificação das cadeias laterais da tirosina, e aí elas vão formar a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina. E os hormônios da tireoide são sintetizados a partir de duas tirosinas e o átomo de iodo. Então, aqui nesse caso a gente vê então a tetraiodotironina, que é o T4, também chamado de tiroxina. Aqui a gente vê então 4 átomos de iodo, e ele vai utilizar duas moléculas então de tirosinas para a formação então dessa molécula. E aqui nesse caso a gente tem o T3, que é a triiodotironina, que nesse caso ele vai ter apenas 3 átomos de iodos ligados a essa estrutura. E esses dois hormônios aqui, eles são hormônios que vão ser utilizados então na nossa glândula tireoide. Que os mecanismos da ação hormonal. Então a gente tem a molécula sinalizadora, ela vai ligar-se à proteína receptora, vai ativar então moléculas sinalizadoras intracelulares, que vão alterar as proteínas alvos e vão gerar a resposta. Então, como a gente vê aqui, a gente vai ter os dois tipos de hormônios. Esse primeiro aqui, então, são os hormônios esteroides, que são a base, então, de lipídios, e eles conseguem atravessar a membrana plasmática, esse primeiro. Então, aqui a gente tem as moléculas sinalizadoras, que são os hormônios. Eles vão se difundir através da membrana celular e ligam-se ao receptor nuclear ou citosólico. Aqui a gente tem o hormônio, então, o receptor ele vai estar dentro da célula-alvo, ele vai atravessar essa membrana plasmática
se liga e ou ele pode também ter um receptor dentro do núcleo, né? E ele atravessa o citoplasma, atravessa a membrana do núcleo também, já que a membrana do núcleo ela tem a mesma formação da bicamada de fosfolipídios aqui da membrana da célula, ele atravessa e se liga aqui dentro do núcleo, tá? Então a gente tem para os hormônios esteroides 2 tipos de receptores. Agora, já que um hormônio não tireoide, um hormônio não esteroide, eles são feitos essa recepção na membrana plasmática. Isso aqui a gente tem, então, aumentado aqui embaixo, né? Então, essa molécula sinalizadora lipofóbica, ela liga-se a um receptor na membrana, que vai ser uma proteína de membrana. Aqui um exemplo, né? Como a gente viu na aula passada, quando a gente precisa, então, a entrada da glicose na célula, a gente tem a liberação da... Gente, fugiu o nome do hormônio agora. Agorinha eu lembro, sem problema nenhum. Tá? Então, a gente tem o hormônio vindo aqui, se encaixando ao receptor, lembrei o nome, insulina, tá? Então, a insulina ela consegue se ligar aqui ao receptor da membrana e, consequentemente, então, fazer com que a resposta seja rápida, né? Vai abrir um canal para que a glicose consiga entrar dentro da célula. Aqui é a ativação do gene, então. Então, a proteína carreadora aqui do hormônio, o hormônio esteroide que estava, então, na corrente sanguínea, ele vai atravessar, vai chegar à célula receptora. Nesse caso aqui, a gente vai ter a resposta lenta, né? Porque ele vai atravessar a membrana plasmática. Esse aqui é um hormônio esteroide. Consequentemente, ele vai vir, ou ele vai se ligar ao receptor citoplasmático, né? Se ele se ligar ao receptor citoplasmático, posteriormente ele vai vir e ativar aqui o receptor nuclear, ou ele vai vir direto, né? Atravessar aqui o citoplasma, chegar ao núcleo, ativar diretamente o receptor nuclear e, consequentemente, ele vai fazer a ativação do gene aqui dentro do núcleo, que vai produzir, então, a transcrição para a produção de RNA. E aí esse RNA ele vai sair de dentro do núcleo para, então, juntamente com o RNA transportador e o RNA ribossômico, fazer a produção de novas proteínas, tá? Então, tudo isso aqui é ativação. E aí a gente tem também o que seriam os hormônios não esteroides, né? Eles podem vir ativar aqui a proteína receptora na membrana e, consequentemente, fazer uma resposta rápida. O de segundo mensageiro, então, aí, que vai ser essa resposta rápida, os hormônios peptídeos aí não podem entrar na célula-alvo e devem ligar-se a receptores de membrana para iniciar o processo da transdução do sinal. Então, a gente vê aqui que ele chega, né, no receptor, ele vai ativar, então, esse receptor, vai fazer, então, a segunda mensagem, onde, por exemplo, vai abrir os canais para passagem de substâncias, né? E o sistema de segundo mensageiro aqui também, ele vai poder fazer essa mensagem, por exemplo, para ativar a fosforilação aqui dentro para a produção de proteínas, que vai chegar a proteínas e vai ativar a resposta celular. Aqui a gente tem, então, esse aí aqui vai ser uma enzima amplificadora e o TK aqui vai ser a tirosina sinase.
E esse G aqui vai ser a proteína G que vai fazer a ativação da abertura dos canais. O estímulo da secreção hormonal. Então, a gente tem um estímulo neural, que vai ser a partir das fibras nervosas, o estímulo hormonal, a partir de outros hormônios, e o estímulo humoral, que vai ser através da alteração sanguínea de íons e nutrientes. Então, o nosso sistema nervoso, ele pode ativar, por exemplo, a nossa hipófise e o hipotálamo para liberação de hormônios. Esses hormônios liberados, então, por essas primeiras glândulas, esses hormônios vão estimular outras glândulas para a liberação de segundos hormônios, e aí, nesse caso, a gente tem um estímulo hormonal. E conforme a gente tem também a quantidade de íon, por exemplo, de cálcio no sangue, a gente vai fazer a liberação humoral aí, de outros hormônios. O estímulo neural, então, ele vai vir proveniente das fibras nervosas. Então, o sistema nervoso central, ele vai mandar a mensagem através das fibras nervosas. Aqui, por exemplo, a gente tem a glândula adrenal, que fica em cima do rim, e, consequentemente, ele já vai fazer a liberação dos hormônios no sangue. O estímulo hormonal, então, ele é proveniente de hormônios. Então, por exemplo, aqui o hipotálamo estimula a glândula hipofisária, e aí essa glândula hipofisária ela vai liberar hormônios que vai ativar, ou, por exemplo, a tireoide, ou a glândula adrenal, ou, por exemplo, os testículos, as gônadas, que vão liberar outros hormônios. E o estímulo hormonal aqui, a gente tem a gente até viu na aula anterior, que seria essa retroalimentação, ou seja, o hipotálamo ele consegue liberar hormônios, esse hormônio ele vai agir sobre a adenohipófise, que vai liberar outro hormônio. Essa grande quantidade de hormônio aqui, ele vai dar uma retroalimentação para continuar liberando esse outro aqui em cima ou parar. Que seria a resposta, o feedback positivo ou negativo. Esse segundo hormônio, ele vai agir, então, sobre a glândula adrenal aqui, suprarrenal, e, consequentemente, ele vai liberar outro hormônio, e esse outro hormônio também ele vai conseguir fazer a retroalimentação. Por exemplo, se tiver muito hormônio, corta essa alimentação, então não precisa produzir. Se tiver pouco, então, ele vai mandar mensagem para produzir mais. E esse cortisol ele chega na célula-alvo, que vai produzir a resposta. O estímulo humoral, então, ele vai ser proveniente da alteração sanguínea de íons e nutrientes. Então, por exemplo, a concentração de cálcio no plasma, ele vai ativar, então, as células da paratireoide, que vai liberar os hormônios da paratireoide, que vai chegar na corrente sanguínea e, consequentemente, aqui vai ativar nos ossos e rins a maior reabsorção de de cálcio nos ossos, maior reabsorção de cálcio nos rins e a produção de calcitriol, que leva a maior absorção de cálcio no intestino. Tá? Isso vai fazer com que aumente a concentração de cálcio no plasma, né? E aí, consequentemente, ele vai fazer essa retroalimentação. Então, continua bastante cálcio no plasma, continua a retroalimentação para liberar mais hormônios da paratireoide. Se diminuiu a concentração de cálcio aqui, desliga a retroalimentação aí. E a regulação por esse feedback que a gente acabou de falar, que são os mecanismos de feedback, são positivo ou negativo. A secreção de um hormônio, então ele vai produzir a estimulação ou inibição da via de secreção desse mesmo hormônio. A maioria das secreções hormonais são reguladas por esse sistema. E o principal mecanismo por meio da qual o sistema endócrino mantém a homeostasia. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Vou dar um exemplo. Então, quando a gente vê essas pessoas que vão para academia, que fixam na cabeça, que querem um corpo perfeito, mas a gente nunca tem, então, esse modelo de corpo perfeito, mas as pessoas querem ficar marombadas, e aí, geralmente, começam a usar anabolizantes, que nada mais são do que
muito parecido, então, substâncias, né? Moléculas muito parecidas, então, com os hormônios, principalmente liberadas, então, por exemplo, pelo testículo. E esses hormônios, eles confundem o sistema fazendo um feedback negativo. Então, não são os hormônios produzidos pelas próprias glândulas do nosso corpo, mas tem uma grande quantidade. Então, ele vai mandar lá pro hipotálamo, corta aí a produção de hormônios, porque a gente já tem um monte no sangue, né? Consequentemente, isso vai prejudicar na pessoa a produção dos hormônios próprios, por exemplo, a testosterona, porque eles são anabolizantes muito parecidos e eles acabam enganando o organismo, né? Consequentemente, a gente tem uma pessoa que ela vai se tornar, por exemplo, mais estressada, e quando a gente fala, por exemplo, mas tomar anabolizante é broxante, né? E muita gente acha que diminui o órgão sexual, né? O pênis é diminuído, e na verdade não. Na verdade, ele atrofia os testículos, porque o testículo que é o responsável pela liberação da testosterona, que vai ser enganado aí através desse anabolizante. Tá? Então, esse feedback, ele vai ser dado para o organismo se tiver hormônios produzidos pelo próprio organismo, ou se a pessoa injetar esses hormônios, ele também vai dar um feedback para parar de liberar outros hormônios no corpo. Então a gente tem que, por exemplo, esse exemplo que eu falei, passa tudo, estímulo no sistema nervoso central, ativa o hipotálamo, que vai liberar o hormônio que vai atingir aqui a hipófise. Então esse hormônio aqui, ele já vai dar um feedback para o hipotálamo, tem grande quantidade ou tem pequena quantidade, para o feedback ser positivo ou negativo, corta ou não a produção desse hormônio. Atingiu a hipófise aqui, a hipófise vai liberar o hormônio trófico, que também vai fazer esse feedback, tem muito ou tem pouco. Consequentemente, ele vai vir aqui para outra glândula periférica, que vai liberar o terceiro hormônio aí, e vai vir para a célula-alvo. E esse hormônio, ele também vai conseguir fazer o feedback com a hipófise e também com o hipotálamo. E, consequentemente, o efeito aqui também, ele vai vir para o sistema nervoso central aqui, para a produção ou não de mais hormônios pelo hipotálamo. Tá? Então, por exemplo, antes de passar por tudo isso aqui, a pessoa já foi lá e meteu um anabolizante no corpo, e aqui já tem uma grande quantidade. O que vai fazer? Vai mandar um feedback, corta a liberação de hormônios. Consequentemente, o hipotálamo não vai fazer essa liberação e a gente vai ter uma quebra nesse sistema de regulação por feedback. Aqui o feedback negativo, então a gente tem um estímulo, o hipotálamo aqui, então ele vai liberar o hormônio trófico. Esse hormônio trófico, ele vai vir aqui para a adenohipófise. A adenohipófise, então, ela faz essa retroalimentação de feedback com o hipotálamo. Liberou o hormônio trófico, ele também faz essa retroalimentação aqui com o hipotálamo. Vai atingir a glândula endócrina, vai produzir o hormônio, e esse hormônio ele vai fazer a retroalimentação também com o hipotálamo e com a adenohipófise. E vai ter aqui o tecido-alvo e a resposta. O feedback positivo, então, por exemplo, aqui a gente tem o hipotálamo liberando a GNRH, que por sua vez, então, vai fazer com que a hipófise libere a FSH e a LH, que vai interferir, então, lá no ovário, para a produção lá no folículo, para a produção de células da granulosa e células da teca. Consequentemente, isso aqui, né, vai ativar o útero da mulher para ela receber um óvulo fecundado, que vai liberar, então, os hormônios androgênios. E aí, as células da granulosa, ela vai ter pequena quantidade de progesterona, que, consequentemente, vai ativar, então, mais LH e mais liberação de GNRH. Para o feedback aqui, né? Teve grande agora produção de estrogênio, ele vai liberar a inibina, que vai
cessar então a liberação de FSH, tá? E se tiver a pouca quantidade, então ele retorna aqui para continuar então esse processo. O eixo hipotálamo-hipófise, então o hipotálamo é o principal elo integrador entre o sistema nervoso e endócrino, e a hipófise é a glândula mestra. Então esses dois aqui são os grandes responsáveis aí por comandar a maioria dos nossos sistemas endócrinos, como a gente viu durante as aulas anteriores e nessa aula. E para a gente encerrar aqui então, a gente vai ver a grande quantidade de hormônios hipotálamicos e hipofisários. Então os hormônios hipotalâmicos, a gente tem aqui a PRFS, a dopamina, a TRH, o CRH, a somatostatina, o GHRH, o GNRH. E aí eles vão ativar a adenohipófise para a liberação então dos hormônios hipofisários, que vai ser a prolactina, TSH, a CTH, o GH, o FSH e o LH. E esses hormônios, por exemplo, a prolactina ele já vai direto para a célula-alvo, que serão as mamas, e o TSH ele vai ativar a glândula tireoide para a liberação dos hormônios da tireoide, que vai ativar aqui muitos tecidos. O ACTH, então, ele vai vir para o córtex do suprarrenal para liberação do corticoide. O GH, ele vai ativar o fígado, que vai liberar também hormônios, o IGFS. E o FSH e o LH, então, vão ativar as gonadotrofinas aqui, que são as gônadas, tanto masculina quanto feminina. E essas células endócrinas das gônadas vão liberar, então, androgênios, podendo ser progesterona, estrogênio e a testosterona. E elas vão vir para as células germinativas das gônadas. Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula aqui. O meu muito obrigado e até a próxima. Fiquem todos com Deus.